Olá, internautas, muito bom dia. Esse é o programa Momento Econômico, um patrocínio da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Se você quiser participar, embaixo na telinha, clique no Participe, faça sua pergunta ou comentário e nós responderemos. Hoje estamos aqui com meu querido amigo, professor José Augusto Minarelli. Ele vai falar um assunto muito importante para todos nós, um tema que está se atualizando muito, questão do outplacement, a questão da colocação das pessoas nesse mercado novo que está aí, vibrante e preocupante para muitos, né? O mercado de trabalho para executivos é bastante dinâmico, já que as empresas estão sempre em busca de profissionais de qualidade. Mas qual é o perfil ideal do executivo face às exigências hoje no mercado brasileiro, nesse mundo atual que nós vivemos, tão interagindo, né, Brasil e outros países, né? Quais são os desafios e as novidades para os jovens executivos e para as jovens executivas nesse cenário que estamos vendo hoje e a sua carreira, como fica? Como as organizações contratam hoje os seus executivos? Para falar então desse assunto maravilhoso e desafiante, nós temos o professor José Augusto Minarelli, ele que é presidente na Minarelli Consultores, diretor então também de empresa especializada em outplacement e aconselhamento de carreiras para executivos. Minarelli é consultor de carreiras e de gestão de transição de carreira, certificado pelo CPI, o Career Partners International. Licenciado e pós-graduado em Educação pela Universidade de São Paulo, com especialização em orientação profissional, Minarelli desenvolveu sua carreira em recursos humanos, trabalhando em banco, indústrias e entidades educacionais. Minarelli, muito bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia, internautas. É um prazer estar outra vez aqui com vocês. Esse chama a atenção que eu comentei da questão da educação nível superior preocupa, não, professor? Agora, são dados estatísticos, não tem como refutar, levantados. Essa é uma grande preocupação, porque no preâmbulo você mencionava sobre a dinâmica da economia, a dinâmica das empresas, dinâmica essa que resulta da concorrência. Concorrência por qualidade, concorrência por prontidão, concorrência por preço. E essa concorrência é global. Portanto, a qualificação básica da educação, seja no primário, secundário e o nível superior, são fundamentais como a capacidade mínima para concorrer. Depois vem a formação, o aperfeiçoamento profissional. Então, quando se fala em dificuldade de compreensão de texto, dificuldade em cálculos, sem considerar, por exemplo, dificuldade de comunicação em outros idiomas, a gente percebe que a condição competitiva do Brasil fica prejudicada, fica aquém do jogo em que os grandes parceiros estão envolvidos. Professor, eu posso dizer que cada vez mais os países precisam se envolver na globalização e nesse contexto, o Brasil está com problemas? Porque hoje é tudo relacionado, mesmo a minha empresa trabalhando aqui no Brasil, eu preciso de matéria-prima lá de fora, e componentes, e aí vai, né? Bom, a regra do jogo hoje é a globalização e todos os países estão envolvidos com o mercado mundial. Gostemos, né? Ou não, né, professor? Gostemos ou não, né? Nós sofremos influência ou temos dependência de serviços, matéria-prima, colaboradores ou clientes, né? E nesse sentido, é muito importante compreender como é que funciona o mundo global. Funciona 24 horas por dia, funciona com gente falando inglês o tempo todo, funciona com um nível de comparação garantido pela acessibilidade às informações. Hoje nós podemos investigar no mundo inteiro qual o melhor serviço, melhor preço, qual o melhor produto, qual o melhor fornecedor, e o capitalismo não tem pátria. Na realidade, é um negócio que vai atrás de boas oportunidades e boas fontes de insumos para transformar essas oportunidades em lucros. De forma que o Brasil está envolvido nesse cenário e todos nós que trabalhamos em organizações pequenas, médias ou grandes, de certa forma, estamos nesse jogo.
É interessante, antes de começar o programa, o professor estava comentando. Eu fiz Outplacement com o professor. E sou muito feliz por isso. Que hoje você tem entrevistas online daqui do outro lado do mundo, ao mesmo tempo, trazendo pessoas, ou retornando pessoas, ou até indo pessoas para lá, né? Sem dúvida. Muitas organizações trabalham no sistema matricial, isto é, a pessoa tem 2 ou 3 chefes, um aqui, um na matriz, o outro numa filial muito importante. E as decisões são colegiadas, de forma que muitas vezes as pessoas passam por uma entrevista online, falando com 2 ou 3 interlocutores, ou então viajando junto às matrizes para ter a entrevista ao vivo. E isto, para grandes organizações que têm presença global ou regional, está se tornando rotina. Nós acabamos de ter aí a Copa do Mundo. O Brasil não foi sucesso em termos futebolísticos, pelo menos. E temos aí as eleições próximas. Como é que você está vendo o mercado aí para o segundo semestre? Como é que foi o primeiro semestre? Antes Copa, pós-Copa? Como é que você está vendo isso, Minarelli? Bom, o primeiro semestre foi de muita expectativa, de muita cautela. Tudo era relacionado com a Copa. Havia uma expectativa muito grande de grandes negócios, grandes oportunidades. Essas oportunidades apareceram para alguns players do mercado, para algumas empresas. Mas, para o todo, no que nós assistimos, e para a nossa empresa também, foi um ritmo mais lento. Na realidade, as atenções estavam na preparação e depois, no mês da Copa, para os jogos. De forma que as decisões passaram a ser adiadas ou então tomadas com mais cautela, e isso impactou a vida das empresas que tiveram menos dias úteis, que tiveram interrupção pelos Jogos do Brasil, e o semestre foi muito tímido, muito... O segundo semestre, para nós, é o semestre da esperança. Nós temos que melhorar a média. E eu acredito que, mesmo com a eleição, nós ainda teremos um ritmo um pouco melhor. Embora os índices econômicos que você acaba de apresentar nos preocupem muito, porque no nosso caso, no nosso ângulo, nós olhamos a economia pelo lado das dispensas e das recolocações. Nós temos assistido mais dispensas, especialmente das indústrias que têm sofrido muito. A indústria brasileira tem sofrido bastante com a concorrência, com o peso dos impostos e com a comparação mesmo dos seus produtos com o mercado internacional. E estas dificuldades levam, por exemplo, a contratar menos e com mais cuidado. Então nós temos 2 fenômenos. Mais dispensas. E especialmente no setor industrial. Alguém que é dispensado de uma indústria está qualificado e deseja continuar trabalhando em outra indústria. Se o setor industrial está retraído, as recolocações vão ocorrer em menor escala e com mais exigência. Nós notamos que um processo seletivo hoje é mais demorado porque não se pode errar, visto haver muitos candidatos pretendentes, e isso leva a ter várias entrevistas aqui, algumas vezes no exterior, a verificação das fontes, a comparação de muitos candidatos. Esse tempo médio, professor, para recolocação, como é que está hoje? E se isso, você acabou de comentar que tem aumentado, mas como é que é em média esse prazo hoje para recolocação, em média? O prazo sofre influência de alguns fatores, né? Um deles é a qualificação do profissional, o outro é a economia, evidentemente, o outro é a dedicação da pessoa à procura de trabalho, o outro é a procura de trabalho com as técnicas corretas. E também o nível hierárquico. Gerentes têm mais cargos do que diretores, diretores têm mais cargos do que presidentes. Então, em termos modais ou medianos, uma recolocação varia de 6 meses a 1 ano. As pessoas que são mais caras, porque concorrem os postos mais elevados, estão entre 9 e 12 meses de demora. E os gerentes, dependendo da área também de atuação, que tem algumas que são mais generalistas, de 6 a 9 meses é uma média que nós estamos constatando. Você comentou há pouco que o mercado está mais demitindo do que admitindo.
Mas mesmo assim o mercado ainda contrata, evidentemente, e como que esses executivos estão tendo que se portar hoje diante dessa concorrência maior, né? Tem alguns pontos que eles precisam reforçar no sentido de facilitar o contato para a recolocação? Sim. A economia, ela retrai o seu ritmo, mas ela não para. Por mais dificuldades econômicas que existem, dificuldades sociais ou eventos impactantes, a economia não para. Então, quem quer se recolocar e quer se distinguir dos contratantes, precisa se preparar para procurar corretamente o seu novo trabalho. Nós, lá na Lens Minarelli, recomendamos que um executivo disponível assuma a procura de emprego como a execução de um projeto especial, para que ele possa responder a quem pergunta o que ele está fazendo. Eu estou trabalhando na busca do meu novo emprego, com esta clareza que eu estou dizendo. Normalmente as pessoas estão em busca de novos desafios, mas é muito melhor usar a palavra certa. Eu estou trabalhando na busca de um novo emprego, ou seja lá o que for, porque ao lado do emprego, para muitas pessoas existem o trabalho, o autoempresariado, o trabalho por conta própria, o negócio próprio, não é? Aliás, quanto mais sêniores são as pessoas, menos empregos elas vão encontrar e mais oportunidade de prestação de serviço estão à disposição. Além de assumir que estão trabalhando, é dedicar-se em período integral ao trabalho de procurar trabalho. E usar as técnicas que são mais produtivas, aquelas que são mais eficazes. E a forma mais eficaz não é novidade, é muito antiga. É usar a rede de relacionamento para ter acesso a quem decide. O famoso networking. Famoso porque foi rebatizado, mas na realidade são os relacionamentos cultivados quando a gente não precisa, para usá-los como créditos quando a gente precisa. Agora, só o fato de conhecer muita gente não é suficiente. É muito importante que a gente saiba o que precisa, admita que precisa de ajuda dos outros, o que é um pouco difícil para quem está acostumado a comandar, e solicite a ajuda de forma objetiva para que o próprio candidato faça aquilo que ele tem que fazer. Normalmente as pessoas procuram os amigos nos momentos de precisão para entregar o currículo, pedir uma força, pedir uma ajuda, perguntar se sabe de alguma vaga. Mas na realidade, a técnica de networking que nós ensinamos às pessoas mostra que é preciso ajudar o nosso amigo a nos ajudar. E para isso nós precisamos fazer a lição de casa. E a lição de casa é o planejamento, a organização, a definição do que nós precisamos para solicitar exatamente essas coisas que permitem que nós tenhamos a matéria-prima para nos expormos melhor e para prospectarmos melhor aquilo que tem. Por mais escasso que seja o peixe nesse nosso mar de oportunidades, quem tiver rede de relacionamento pesca alguma coisa. Não, interessante que você comentou. Eu que estou procurando emprego, eu estou precisando ser ajudado, mas na verdade você precisa ajudar o seu interlocutor a te ajudar. É interessante isso, hein? Essa é a colocação que eu tenho feito aos nossos clientes, porque às vezes as pessoas se esquecem que é difícil a gente ajudar uma pessoa, um amigo, um parente, quando ele não nos diz o que precisa. Qualquer coisa serve. Aliás, eu uso como metáfora o Google. Todo mundo conhece o Google e sabe usar. Sim. Se nós não colocarmos na janelinha do Google uma pergunta, uma palavra, não vem resposta. Verdade. Né? Então, eu estou procurando trabalho no setor farmacêutico. Já ajudou bastante. Mas se além disso eu disser, estou procurando uma posição no setor farmacêutico, e mencionar 10 nomes de indústrias farmacêuticas que me convém, melhora bastante. E se ainda, usando os recursos da tecnologia, eu identificar nessas empresas, por pesquisa que é possível fazer hoje, de casa, quem são as pessoas que podem ser meu chefe, eu digo, estou procurando trabalho na indústria farmacêutica, elegi 10 empresas e quero falar com estas pessoas. Você conhece quem conhece, sabe onde eu posso obter informações sobre essas pessoas, porque quem contrata são pessoas, não empresa. E nós precisamos falar com quem tem poder de contratação.
E quando nós nos aplicamos e descobrimos, e quando nós pedimos ajuda, o universo conspira a nosso favor. É verdade. Queridos internautas, estamos de volta, hoje conversando com o professor Minarelli, ele que é presidente da Lenze Minarelli, sobre o mercado de trabalho para executivos. Tem algumas perguntas de internautas que eu faria para o professor. Se o cenário for negativo e o executivo passar meses sem se recolocar no mercado, o que ele deve fazer? É a pergunta do Renato Freire. Renato, continuar plantando e regando, porque um dia o resultado da sua colheita vem. Traduzindo, é preciso continuar trabalhando na procura do novo trabalho. Toda crise é cíclica, toda crise passa e vem outra depois, né? Então, precisa resistir e persistir. O que é resistir e persistir? Continuar trabalhando nos contatos, porque quando a economia melhora, as empresas, por intermédio dos seus dirigentes, voltam a contratar. E aí eles contratam quem conhece, quem já fez contato, quem deixou o currículo depois de uma entrevista que causou boa impressão. Então não há outra alternativa a não ser continuar fazendo contatos na esperança de encontrar. Eu oriento os meus clientes e também as pessoas com quem eu converso que é preciso crer para ver, ao contrário do que se atribui a São Tomé, que é preciso ver para crer. Quando a economia está retraída, você não vê emprego, mas existem. E eles não têm em grande quantidade, mas um dia vão aparecer. Se você tem como lema crer para ver, você vai ver. Porque acreditando, você continua a caminhada, continua os contatos, continua o plantio, continua regando, mesmo que tenha que buscar água longe, e um dia você será o primeiro a colher. As pessoas que ficam chorando não fazem nada. E aí, quando a economia melhora, elas estão começando o trabalho e tem alguém na sua frente, a quilômetros de distância, porque fez a única coisa que podia fazer, resistir e persistir. Trabalhando no trabalho de procurar trabalho. A importância da resiliência, né? Puxa, nunca foi tão importante quanto hoje. Sem dúvida, sem dúvida. Uma outra pergunta aqui da jovem Cibele. Quais são as áreas que mais estão contratando jovens executivos? Cibele, essa é uma pergunta genérica, mas vamos responder pelo que é mais usual. As empresas procuram jovens universitários talentosos para os seus programas de estágio e para os seus programas de trainees, para todas as áreas, porque uma empresa precisa de repositores, de pessoas para fazer carreira em todas as áreas. Sem dúvida, as áreas mais sensíveis de uma empresa que vive de negócios são negócios e finanças, né? Ou seja, a área mercadológica envolvendo marketing, vendas, para gerar contratos, para gerar demanda, e a administração financeira. É claro que as outras áreas são importantes, é preciso produzir, é preciso administrar recursos humanos, é preciso cuidar das finanças, da contabilidade, enfim, mas sem dúvida essas duas áreas, por serem críticas, elas acabam recebendo maior atenção. E desta maneira eu recomendo às pessoas que estão fazendo sua universidade, que prestem bastante atenção, independente do curso que tenham, para essas duas funções, que todo gestor, que um dia um universitário vai ter, entenda de negócios. Entender de negócio, entender de como se gera demanda e de como se precifica, de como se cobra, de como se administra o dinheiro, que é a mola propulsora de todas as trocas. Uma outra questão do Carlos Augusto. O que um executivo deve fazer para manter-se no mercado e não ser demitido? É mais difícil mesmo. Olha, existem algumas possibilidades ao alcance do executivo, existem outras que não estão ao alcance. Carlos, às vezes um executivo pode ser demitido porque ele fez tão bem o seu trabalho de organização de um departamento, por exemplo, de desenvolvimento de uma equipe, que uma pessoa preparada por ele pode substituir com benefícios, isto é, fazia tão bem o trabalho por um preço menor. É preciso entender que o mundo é dinâmico e coisas como essa podem acontecer. Mas tomando do lado negativo, uma coisa importante para um executivo saber
é que enquanto ele tiver um problema para resolver e ele estiver entregando os resultados, ele será mantido. E enquanto não tiver um concorrente à altura que ofereça melhor relação custo-benefício, ele também será mantido. Então, é preciso ser um profissional atualizado, atuante e principalmente comprometido com a produção de resultados. Porque hoje em dia as organizações não contratam as pessoas para trabalhar, mas sim para resolver problemas. Nós lembramos as pessoas que os funcionários, os profissionais, são provedores de solução para quem os contrata. E, portanto, precisam agir dessa maneira, como ofertantes de soluções, como produtores de resultado, e enquanto os resultados tiverem uma boa relação custo-benefício, haverá espaço na organização para essas pessoas. Mas, se porventura a organização for vendida, o que fazer? Vão sobrar 2 gerentes financeiros. Um deles sobra. Se a empresa passar por uma reestruturação muito grande, mudar de processo, as pessoas que não têm o perfil adequado sobram. Então, existem muitos fatores. Por isso que, quando nós nos despedimos de algum candidato recolocado, dizemos, cuide bem da sua empregabilidade. A empregabilidade é a condição da gente ser contratado e de enfrentar as transições. E esta palavra, que eu tenho divulgado já há uns 25 anos, designa um conjunto de fatores e não só a condição de um conjunto de fatores que nos garante a condição de ter emprego, que é trabalhar alguma coisa que a gente gosta, estar em dia com o estado da arte da profissão, sabe, entender que estamos no mercado de trabalho e ter raciocínio mercadológico, é andar direito, é ter relacionamento, ter reserva financeira e ter saúde física e emocional para enfrentar a vida como ela é. E pegando, Minarelli, o gancho aí da pergunta do Carlos Augusto, e se for demitido, quais os conselhos que você dá e o que fazer, o que esse executivo tem que fazer? Muito bem. Se por acaso você for demitido, primeiro, não se desespere, esse problema tem solução. E a solução passa por um trabalho correto, intensivo, de procurar trabalho. Eu costumo brincar com os meus clientes, especialmente com aqueles que estão tristes com a perda do emprego, dizendo, olha, tome muito cuidado, que procurar trabalho é como encrenca. Se procurar, acha. E se procurar direito intensivamente, acha mais cedo. Tá certo. Então, tirando a brincadeira de lado, para quem, porventura, perdeu o seu emprego ou saiu espontaneamente, a atitude mais adequada, quando se volta ao mercado de trabalho, é botar na banca, no sentido figurado. Isto é, anunciar a sua disponibilidade, oferecer o seu trabalho, falar em que ele é bom para os outros. Porque o empregador contrata um bom profissional, uma pessoa qualificada para resolver os problemas dele. E quando tem um problema, que é um provedor de solução. E o discurso que faz sentido, que gera interesse, que gera desejo de contratar, é o da oferta de qualificações, experiências que qualificam uma pessoa competente para resolução de tal tipo de problema. Então, o discurso não é o de alguém que está com problema, mas é de alguém que está disponível para ajudar uma outra organização, visto que o contrato anterior terminou. Então, expor-se e expor é a síntese de todas as técnicas de procura de emprego. Expor-se no meio físico, junto às pessoas, diretamente, face a face, ou no meio virtual, que também permite que você vá mais longe. E expor a sua disponibilidade, a sua competência, o seu desejo, o seu interesse, tantas vezes quanto for necessário para encontrar o encaixe perfeito. E aí, ambas as partes resolvem os seus problemas. Minarelli, na primeira parte do programa você comentou sobre o networking, que ele é extremamente importante e o é mesmo. Como fazer essa ferramenta do network ser um ponto positivo, estratégico para o seu uso? Eu costumo lembrar e ensinar que networking é uma atitude de genuíno interesse pelas pessoas que a gente deve praticar a vida inteira, não só nos momentos de precisão. Mas networking também é técnica, e como técnica para geração de negócio ou geração de oportunidades de emprego, ela resulta do conhecimento que você tem com as pessoas e do cultivo desse relacionamento, o que lhe dão os créditos.
Se você foi gentil, solidário, atencioso, amistoso com algumas pessoas, você tem vários pontos de ajuda nessas pessoas com quem você tem o crédito, desde que, evidentemente, saiba pedi-los, né? Não seja envergonhado, não racionalize com palavras inadequadas e também faça a lição de casa para ajudar o seu amigo a te ajudar. Networking é uma coisa antiga, é aquilo que ocorria nas pequenas comunidades em que as famílias se conheciam, as pessoas se cruzavam na praça, as pessoas iam na mesma igreja, estudavam na mesma escola, trabalhavam naquelas organizações, enfim, num mundo menor, mas que hoje continua sendo válido e que com os recursos da tecnologia permite que os contatos sejam em escala global. Mesmo que o seu amigo tenha mudado para a China, você pode continuar falando com ele por Skype instantaneamente e a baixíssimo custo. Então, a recomendação que eu faço é: incorpore o networking como atitude de interesse pelas pessoas. Não um jogo de quantidade, porque é impossível você cultivar bem uma quantidade gigantesca de pessoas, mas de qualidade. E cultive quando você... Cultive sempre, seja amistoso, solidário, atenda as pessoas. E quando precisar resolver algum problema, use o network como técnica. E como técnica, requer que você defina o que você precisa, escolha as pessoas, de preferência peça um tempo para conversar com elas, mostre o que você precisa de forma clara, fazendo uma pauta, ajude o seu amigo a te ajudar, fazendo essa pesquisa estimulada. Você vai ficar surpreso de quanta coisa você pode receber das pessoas que estão à sua volta, porque as pessoas são muito mais do que uma profissão, elas são um universo de conhecimento, de habilidade, de relacionamento, de contatos, de experiência. E esse universo está à nossa volta, à disposição, a custo zero. Ou melhor, a custo de educação, gentileza, de uma atitude de reciprocidade para com os outros. E isso é bom para todo mundo, isso é uma coisa do bem. E, Minarelli, associações de classe, perdão, entidades como a ANEFAC. Bom, a ANEFAC, por exemplo, é um espaço de oportunidade extraordinário. Eu frequento a ANEFAC, todos os seus eventos, sejam palestras, cursos, congressos, que tem um modelo muito interessante de natureza técnico, familiar, e outras associações permitem que as pessoas que têm uma afinidade se encontrem. E é desta afinidade, desse encontro, que resultam as trocas, em benefício de todas as pessoas. Então, todo profissional deve frequentar pelo menos uma associação, dar a sua contribuição, e participar dos seus eventos, habilitar-se nos seus fóruns, enfim, estar presente, porque desta maneira, usando a afinidade que a profissão lhe dá, ou o ramo de atividade que atua, as pessoas se aproximam, se conhecem melhor e entrelaçam os seus universos de relacionamento, universos de conhecimento, e isto é importante para enfrentar um pouquinho mais de segurança esse mundo muito dinâmico e inseguro, de certa forma. Minarelli, você escreveu artigos, livros diversos, mas tem um que chama atenção, que é sobre carreira sustentável. O que você quis dizer com essa expressão? Nesse movimento de sustentabilidade do planeta, das organizações, dos países, me ocorreu dizer que também um profissional, o dono de uma carreira, pode sustentá-la com alguns procedimentos, com algumas atitudes. Hoje não existe mais carreira eterna, da escola à aposentadoria. Todos nós estamos sujeitos a muitas interrupções, por decisão própria ou decisão do nosso empregador. E nesse sentido, havendo transições, nós precisamos transpor esses buracos, esses espaços de um emprego perdido ou deixado para um outro. E, baseado na experiência desses anos todos de outplacement, eu acabei desenvolvendo um modelo que diz que a carreira sustentável é aquela que tem alguns pilares que dão sustentação e que são seus, né? Porque muita gente entrega a carreira para a empresa e se a empresa não precisa mais, a pessoa fica na mão. Um profissional precavido, previdente, ele desenvolve algumas características. Primeiro,
ele está sempre cuidando da atualização do seu bem de troca. Ok. Enquanto a pessoa for um bom profissional, ele tem espaço no mercado. Mas ele precisa ser conhecido, ele precisa ser lembrado, ele precisa saber vender o seu serviço, ele precisa ter reserva financeira para investir e para pagar as contas quando está em trânsito, e precisa ter relacionamentos. Este composto é administrável e as pessoas que cuidam bem desses fatores têm sustentação para a sua carreira. Pode tremer, balançar, mas não vai cair. Perfeito. Professor, olha, infelizmente nós terminamos o tempo. Quer fazer algumas considerações? Eu até pediria, porque a sua experiência ajuda muito aos queridos que ou estão empregados ou estão procurando emprego. Bom, nessa despedida eu queria deixar uma mensagem positiva para as pessoas, dizendo: você é o dono da sua carreira, cuide bem dela, porque ninguém mais poderá fazer tão bem quanto você. Isso implica em ser um bom profissional, atualizado, mas implica também em ser conhecido pelo mercado. Isso requer que você se exponha e mantenha-se em contato com seus colegas de profissão e com as outras pessoas. Porque na hora do vamos ver, na hora da dificuldade, na hora da transição, o que vale mesmo são os relacionamentos que você tem e que cultivou. E quem guarda com cuidado, na hora da precisão, tem. Boa sorte para você, foi um prazer estar com você nesta manhã. José Augusto Minarelli, presidente da Lenze Minarelli, muito obrigado, a ANEFAC agradece tremendamente, e eu tenho certeza que a internauta teve dicas fantásticas para a sua sustentabilidade no emprego. No dia 7 de agosto, em São Paulo, acontecerá a palestra de indicadores gerenciais Caso Gomes da Costa. E no dia 26 de agosto, a ANEFAC vai realizar aqui em São Paulo a palestra Cobrança, Conceitos e Aspectos Práticos do Processo de Recuperação de Créditos. Para inscrever-se, entre no site da ANEFAC, www.anefac.com.br. Queridos internautas, muito obrigado e até a próxima semana.